Volte aí, galera, parte 2 aqui. Como a gente costuma falar, tudo que é bom dura pouco, mas se realmente é bom e vale a pena, tem parte 2. Então a gente está tendo a nossa parte 2 aqui. Vai entrando a galera toda aí e vamos continuar nosso papo aqui com o nosso amigo Will. O Will, ator de teatro, que está passando para a gente aqui as suas vivências, né, desses 23 anos de teatro aí, né? E tudo que ele pode passar para a gente conservar para a vida. Então, não fique de fora não. É isso aí, Rafa, pessoal da Bulinargas aí, todo mundo que está entrando, obrigado, hein? Pronto! Ô, meu amigo. É isso aí. Então, Will, a gente estava finalizando, né, na nossa primeira parte aí, a questão de vaidade, né? Ao seu amigo aqui, Antônio Marcos, voltei Recife, foi saudade que me trouxe pelo abraço. Abraço, meu irmão, muito obrigado por acompanhar a gente aqui, tá de volta na parte 2 aí. Marquinhos é um grande artesão. Ele conheço ele há bastante tempo e ele assistiu o espetáculo lá. Ele e a esposa dele trabalhava com pesquisa aqui, foram embora daqui de São Paulo. Mas enfim, legal. Né? É isso aí. Se ele quiser participar do nosso projeto, é bem-vindo. Falar dessa parte de ser artesão aí, que muitas pessoas não conhecem, não sabem como funciona. Se ele quiser participar, é muito bem-vindo. A gente se conversa pelo direct aí depois. Uma das perguntas que a galera mandou para a gente aqui, de além do curso de formação, qual os outros cursos e preparações que é bom um ator ter? Além dos cursos de preparação, Ó, além do curso de formação, quais os certo. cursos de preparações que é bom um ator ter também? Ó, por exemplo, depende muito para o que ele quer. Tem cursos específicos, né? Como eu disse para você que eu estou nessa transição de conseguir conseguir cada vez mais um espaço mais sólido dentro do cinema, dentro das séries que estão acontecendo com mais está abrindo esse mercado, né? Nós estamos tendo os streams hoje. Então, eu acho que se o cara tem oportunidade, a pessoa tem oportunidade, fazer uma preparação de cinema, direção para a câmera, que mais? E tudo para um ator é válido, cara. Fazer um curso de yoga, dança, entender o seu instrumento de trabalho, voz, tem tanta coisa que, putz, se for falar, Anderson, acaba até esquecendo, talvez, por exemplo, tinha uma grande escola de teatro, o INDAC, mas o INDAC fechou, né? Então tem muitas coisas, não tem. Mas o que eu posso dizer faça cursos de preparação para aquilo que você está buscando, aquilo que você está, nesse momento, procurando para o seu desenvolvimento profissional e vai firme. Né? Se é para cinema e você quer entender um pouco como funciona, vai buscar fazer curso de preparação para cinema. Se é televisão, busca alguns cursos especialistas focado para televisão. Né? Eu, por exemplo, agora, eu fiz o curso com esse diretor, Luciano Sabino, chamado Atuando para a Câmera, que ele fazia um negócio com a gente de trabalhar 4 monólogos e depois refazer esses monólogos. É um exercício, só o fato de eu estar estudando e decorando não, tira essa palavra, decorando não, aprendendo e tentando entender porque aquele texto e se exercitando, me posicionando para gravar ele, já é um estudo. E aí você vai se sentindo seguro, vai entendendo com aquela linguagem que você está trabalhando. É isso.
já que você citou nessa questão de textos aí, a gente recebeu também bastante perguntas dessas, né? De como que você Tá. faz para ter o texto na mente, né? Para nós aqui que somos leigos, a gente fala de gravar o texto, né? Como é que você faz para ter todas as falas ali na cabeça, né? De não errar, de ter, não sei se a real parte é decorado, né? O jeito de falar assim, de como eu estou me expressando, mas a real parte de como você faz para poder gravar o texto na cabeça. O que você utiliza assim para conseguir gravar todas as falas? Ó, primeiro, Anderson, entender o que eu estou fazendo. Qual universo eu estou trabalhando naquele texto, né? Que aquela obra quer dizer? Isso é um estudo, aí tem todo um estudo de mesa, tem grupos que param para fazer esse estudo, tem outros que não tem, depende do tempo do projeto. Eu acho que é, decorar não, mas aprender um texto para si, decorar é decoração, né? A gente também decora nesse sentido, a gente faz a decoração do nosso texto. É, e aí, o que acontece? Entendendo tudo isso, eu começo a estudar e vou memorizando, estudo e vou falando internamente, falo. Se é um monólogo, vou falando, repetindo ele diversas vezes, até que em algum momento aquilo vai se tornar orgânico. Tornou-se orgânico, aí eu consigo colorir ele de uma forma melhor, né? E aí o trabalho, as técnicas que cada um usa, tem várias, mas o meu lance é esse. Eu tenho uma coisa que eu gosto, assim, que eu tenho uma facilidade, cara. Eu fiz um espetáculo, o Siete, por exemplo, tinha uma cena muito grande. Se eu ensaiar ele novamente uma vez, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque falam que a gente tem que desapegar de tudo aquilo que já passou, que isso também nos traz para um lugar que não é bom ficar lembrando, mas eu tenho uma facilidade de lembrar tudo. Se eu bater uma vez, se eu voltar a ensaiar uma peça que eu já fiz uma vez, eu consigo facilmente assim relembrar. Não sei se é uma coisa boa, né? Eu já fiz uma peça, aliás, uma não, pelo menos umas três que eu ficava 1h15 em cena sozinho. Sozinho não, imagina, que sozinho, que viagem. 1h15 em cena que eu conseguia é, lembrar esses textos se eu voltar a ensaiá-los assim facilmente. Eu consigo, eu tenho. Eu vou te dar um exemplo. Fazer o espetáculo Homem que Queria Ser Rita Cadillac, 50 minutos em cena, e se eu voltar a ensaiar ele hoje, amanhã o grupo fala assim: vamos fazer essa cena? Ou um outro chamado Delicadeza, também, que era 1h15, quase não saía de cena. Eu lembro tudo, cara. Assim, eu fico feliz, mas eu também não sei se é tão bom. É. Citou o espetáculo do homem que queria ser Rita Cadillac, né? Como é, a gente já Uhum. conversou isso, né, nos nossos bate-papos de sábado aí. Como é que foi para você fazer esse espetáculo aí? Ainda mais levando o nome da Rita Cadillac. Né? O espetáculo ele foi escrito pelo Márcio Américo, que é esse autor do mesmo. Ele é o mesmo autor do Meninos de Quixote, que eu fiz o filme com a Alete Salles, né, que a Alete Salles era uma das atrizes do filme, o Werner Schumann, enfim, um elenco grande. E aí, o Rita Cadillac, ele escreveu, engraçado, em cima de uma situação que eu passei, ele soube lá em Londrina, e o cara escreveu esse texto, chegou em São Paulo, nós ocupávamos o espaço Alfredo Mesquita, o grupo Cemitério de Automóveis. E ele falou, trouxe um texto para o Mário Bortolotto, trouxe um texto para o Wilton fazer. Dá para fazer nesse projeto do Fomento? Aí o Mário falou, claro que dá. Vamos. Aí eu pensei no elenco, né, junto com o outro menino que dirigiu, o Gabriel Pinheiro, e estreamos no Alfredo Mesquita.
que é um teatro que tem ali na Praça 14, na Praça Campo de Bagatelle, um teatro da prefeitura. E, cara, nossa, no dia da estreia tinha mais de 300 pessoas na plateia. É, e que era, o teatro era grande, não estava reformado como é hoje. Ele está reformado, esse teatro hoje. Os teatros da prefeitura passaram por uma reforma, eles diminuíram, né? Ele era uma sala mais extensa e foi fantástico, porque a Rita foi, é um texto inteligentíssimo, suave, né? Mas tem um humor legal assim. E a Rita Cadillac foi, depois viajamos com esse espetáculo, fizemos um festival de teatro em Santos, depois em Piracicaba. E foi isso. Fizemos no Centro Cultural Vergueiro, depois fizemos ele na Praça Roosevelt, dentro de uma mostra do grupo que eu fazia parte na época, Cemitério de Automóveis. Fomos fazendo. E foi muito legal, porque foi um espetáculo que usou o nome de um símbolo da cultura popular, né, que é a Rita Cadillac, Chacrinha, né? E, e, e as pessoas gostavam. Nossa, era incrível, assim. Uma comédia rasgar o público e ir abaixo. Eu nunca E tenho fora, ouvido. Tem o público ia abaixo, gente. Que espetáculo. e Então, fora foi muito também, né, legal. Will? Oi? E fora também que esse espetáculo do Homem que Queria Ser Rita Cadillac foi um dos maiores públicos, né? Que esse teatro teve até os dias de hoje, não foi? Não, eu falei, foi o seguinte, esse espetáculo, nesse teatro, segundo disse os administradores, que aquela estreia tinha sido dos segundos maiores públicos que o teatro teve. A estreia. É que aí a temporada, como é um teatro de difícil acesso, né? A estreia foi sim, segundo os segundos maiores públicos. Tinha gente pra caramba. Tinha gente pra caramba, muita gente, muita gente, E né? é um marco na E carreira, né? Um espetáculo desse levando o nome da Rita Cadillac. O seu, acho que foi o papel principal, ou um dos, né? Ainda mais com sim, um estouro assim de público logo na estreia, um marco até para o próprio teatro também, foi um marco na sua carreira também, né? sim, foi muito legal. Incrível porque no dia saiu em todos os jornais da, da cidade, né? Saiu no dia da estreia, saiu em vários jornais e foi muito legal, muito legal. Foi um dos papéis que você mais se agradou em fazer nesses 23 anos? Ou teve algum outro papel, alguma outra peça que você também gostou muito, que marcou também? Estou vendo a Aline aqui, a Aline Abovas, que nós trabalhamos juntos também de uma peça. Ela fez parte do grupo. Aliás, ela começou antes no grupo, né? Um beijo, Aline. Você está perguntando se o Rita Cadillac foi um dos personagens. Não tem isso, Anderson. Eu acho que é um dos que a gente. é, é, de que eu gostei muito de fazer, mas, pô, o Siete, como eu te disse, o espetáculo do Grupo Redemoinho, porra, meu, eu amava fazer. Amava. O João de Jaguari era o nome do personagem. O Manco Ramírez, do School, que é o, o último, né? Porra, puta, eu amava, cara. Deus do céu, né? Então, é claro que tem personagens que a gente tem mais identificação Ah, do que mas outros, né? Para você ver uma coisa louca, eu falava para minha esposa que durante o processo do school, ela sabe, ela sofreu comigo. E graças a Deus eu tenho uma puta esposa assim, posso falar que dá uma puta força, minha parceira, sabe? Ela acredita na minha profissão muito mais do que eu tem vezes, né? E ela sabe o que ela me ajudou para fazer esses dois últimos trabalhos. Ela sabe, assim. Então, quando eu fui fazer o school, para você ter ideia, é uma loucura.
O personagem tem uma mão que ele anda pendurada, o Manco Ramírez. Cara, você não acredita, ele sentia dores no, no pulso e na mão. Eu falava para minha esposa, meu, eu tô sentindo dor. Eu fui pro set com dores. Cheguei um dia pra figurinista, falei, meu braço tá doendo. Olha que louco que é isso, cara. Como você pode imaginar que você faz um trabalho é, e você tem aquilo você tem a mesma dor física que que um personagem que você está representando tem. É muito emocionante, cara. É louco. Como que você imagina isso, cara? É o Como que fato você entrar imagina? de Como você cabeça explica no isso? personagem, né? Como que você explica? Como o interior isso tomou conta do meu trabalho que fez com que eu sentisse essa mesma dor que esse personagem sente? Quais dores são essas que quais dores do nosso trabalho, quais dores do processo artístico, da nossa. Por isso que arte é arte, né? A arte bate em você, meu amigo, e você é capaz de sair ouvindo uma música chorando ou vendo uma peça. Eu já vi muitas peças que eu saí chorando, ou um filme que você chora. É fato, mexe com o sentimento, né? Exato. E como aí a gente volta, olha que mágico isso também. A gente volta ao início da live. Sentimento não é comercial. Exato. Sentimento é vida. E aí, meu amigo, eu não sei nem o que falar. É isso. É isso. É, o Sentimento Wilson, é nesse vida. tempo de pandemia aí, a gente vê Aham. que alguns atores roteirizaram peças online, né? Muitos atores, não foram poucos, né? Eles aproveitaram esse tempo, acho que exatamente para poder aprender e expressar, como você disse, a questão do próprio sentimento em questão de roteirizar alguma peça online. Nesse tempo de pandemia também, você chegou a escrever alguma peça? Não, porque eu tive que, eu fiquei estudando muito. Eu fiz duas preparações nesse tempo, tudo online aqui, né? Uma preparação para cinema. Fiz essa última com o Luciano Sabino, que eu te falei, que foi mágico. Foi mágico essa preparação. E fiz uma outra que eu já fazia antes. Eu comecei para fazer o School, e fiz essa preparação e continuei, né, no ateliê de artes e ofícios. Então, não. Mas eu tenho dois textos de teatro escritos que eu fiz leitura deles numa situação, né, dentro de um espaço do Lélia Abramo, mas eu não progredi nesse sentido. Mas eu tenho dois textos, um que chama Acerto de Contas e um outro que chama Hebe Camargo em Concert, foi antes da Hebe Camargo morrer, e é uma sátira em cima da imagem dela. Eu acho que eu fiz muito inspirado em escrever esses textos, muito inspirado pelo O Homem que Queria Ser Rita Cadillac. Ele tem a mesma Uhum. estrutura. E eu tenho um outro que é o Acerto de Contas, que é a relação de um pai e filho, que o pai está morrendo e ele pede para o filho fazer eutanásia nele. Nossa, forte, hein, Will? É, é. Foram as Forte. duas experiências que eu tive de sentar e escrever dois textos. Eu fiz leitura com um ator desse texto. Depois que eu fiz a leitura nesse espaço com dois atores, né? Um que hoje não está mais nem aqui no Brasil, ele trabalhava com o Antunes Filho, e o Sérgio Portela. Eu fiz essa leitura com eles, depois eu fui ler com o Henrique Streuter, que é um amigo ator que fez o Castelo rá o Napão, que é um irmão assim maravilhoso. E ele topou ler o texto, nós lemos o texto, mas eu nunca levei para frente. Aí está um grande erro também, que eu não sei se é erro, mas eu quero um dia aprender muito isso, saber como se produzir, é, e levar as coisas para frente, para a gente também não ficar ao Deus dará dos ventos que sopram,
e a gente tentar sempre que se encaixar nesses ventos que sopram, que muitas vezes não é favorável, na maioria das vezes não é favorável, né? Sim. A nossa virada é essa, é fazer ficar favorável esses ventos, mas é produzir, né? Saber se produzir. Acho que isso eu sempre trabalhei ou fazendo projetos do outro, apesar de ter feito muito, eu tive também, tenho que agradecer, porque é muita sorte você conseguir continuar fazendo muito projeto dos outros, ou, ou porque fez algum teste e eu passei. Mas eu Sim. nunca consegui, eu admiro muito, eu falo para minha esposa, admiro muito os meus amigos, tem muita gente que quer falar de um determinado assunto e constrói aquilo, constrói, e eu vou falar de algo que me mobiliza, e o cara consegue montar um grupo, e aí entra nos editais, consegue, por exemplo, fomenta o teatro que existe, e esse grupo continua, perdura por anos, e ele consegue trazer, escrever pautas que é muito importante para a nossa sociedade avançar, né? Eu Sim. admiro muito essas pessoas, admiro mesmo, mesmo. Quero um dia poder ter essa capacidade, né? De poder executar projetos próprios, né? É isso. Sim. Nessa questão da gente de alavancar, assim, você acha que se as escolas tivessem um acesso maior, ou nas próprias escolas tivessem alguma introdução, né, das crianças, adolescentes, jovens adultos já, a, a alguma coisa de teatro, você acha que o mundo seria melhor em questão de cultura? Eu acho que não só o teatro, além do teatro, várias outras coisas, né? Você tem que formar um cidadão com várias reflexões, sociologia, filosofia, que o cara consiga, que ele queira fazer engenharia, mas que ele tenha essas outras disciplinas numa grade curricular que, que possam formar ele, né? Então, não Sim, só o teatro. O teatro é um deles, né? A educação é ampla, tem a música, tem o cinema, tem artes plásticas, literatura, tudo isso forma uma pessoa, né? E aí, entrando mais uma vez numa questão política, é o que está sendo então destruído pode tudo isso. eu. Ah, está sendo tudo destruído, né? A gente não tem mais isso. Minha sogra é socióloga. Ela se formou e deu aula no interior de Minas, né? Lá numa cidade, Passos, conseguiu formar minha esposa, uma mulher guerreira, entende? E ela deu aula durante anos no colégio da prefeitura local. Sociologia tinha antes na nossa grade, hoje não tem. Não tem nada, tá acabado. Aqui você vai no bar, os meninos estão tudo jogado, cara. Tá Exato. tudo jogado. Mano, isso tá triste. E aí, por isso, né, não é nada interessante para os caras, para esse maluco genocida que tem aí hoje, que quer. Você sabe que eu não gosto dele, né? Eu falo para você direto, eu achei um Uhum. louco, uma A gente conversa aberração. muito. Ele é uma reencarnação, sei lá. Espiritualmente ele é bem baixo, mano. Bem, bem doido, né, Wilson? Ele é bem É baixo, é que hoje muito em dia, pegando um gancho do que você está falando aí, é que hoje em dia, para a juventude, eu falo por mim que moro na periferia, moro no extremo da Zona Leste aqui no Itaim Paulista, para quem conhece um pouco, o pessoal entende que é o extremo do extremo, né? Então, aqui a facilidade maior que todo mundo tem aqui é para coisa errada. É você roubar, é você usar uma droga, é você passar dias e noites no bar bebendo, do que você tentar alguma coisa cultural, ou você ter um incentivo para você fazer alguma coisa que vai mais à frente te salvar. Como a gente diz assim, a arte salva, a música salva,
que são coisas que te instruem, te deixa hábito para uma vivência maior, né? Porque nos estudos em geral de artes cênicas, ali você tem coisas que você consegue utilizar para a vida, né? Não só para trabalho, mas para a vida, assim como a música, assim como outras coisas, né? Então, eu acho que o que falta muito, a gente entrando nessa questão de política, o que falta muito é um avanço maior da política, se importar, a real mesmo, se importar de verdade com o pessoal da periferia. Porque em alguns lugares a periferia são motivadas, né, à cultura, mas outros lugares não, né? O meu pedaço aqui no extremo da Zona Leste, a gente não tem estímulo nenhum para a cultura. Nenhum. Nenhum, nenhum. O que a gente tem aqui, estímulo de cultura, é a Casa de Cultura, mas que poucas pessoas frequentam. E o Santa Marcelina também, o Hospital Santa Marcelina, tem um projeto também chamado Guri, que é um projeto de música, né? De iniciação Sim. musical, que ajuda jovens de todas as classes, indiferentemente qual seja, para que consigam ingressar na música e ter uma profissão, né? Que te ajude mais à frente. E nesse estudo do próprio Santa Marcelina no Guri, existem coisas que você consegue levar para a vida, né? E já pegando o gancho nesse nosso assunto aqui, uma pessoa que você conhece muito bem, chamado Thor Andrade, te fez uma pergunta que bem nesse gancho que a gente está falando aqui. Quais as técnicas o ator usa no set ou no palco que podemos usar na vida? Escuta. É, quais técnicas que o ator usa no set que a gente consegue usar na vida? No set, no Então, palco, que a gente pode usar na vida. escuta, ouvir. Você está ouvindo. Primeiro, você está no set, você está no coletivo. No coletivo, você tem que ouvir as propostas que vêm também, conseguir trazer o que você pensa daquela obra ou daquele trabalho. Respiração. A gente respira na vida, um personagem tem que respirar. E para ser respirando, você vai estar presente, né? Impulso, propósito e intenção. A gente sem propósito e sem intenção na vida, a gente fica jogado do jeito que os caras querem. Nós ficamos jogados do jeito que os caras querem. Com propósito e intenção, você consegue conduzir um personagem. Estou dando um paralelo. Tá? Propósito e intenção você precisa ter para sua vida. E impulso, o que, que eu quero? Né? O que, que eu quero? Qual a minha qual é o meu impulso para estar aqui agora? Eu tenho um impulso para estar aqui agora. Nós trocamos, e aí o impulso é compartilhar, comungar de uma história e de uma experiência. É isso que a gente faz na vida. Né? Então, acho que é por esse lugar. Né? Dicas boas, né? Ó, uma pessoa aqui mandou no nosso privado aqui, Val Portugal Atelier. Quem são suas referências e inspirações? Ai, tem muita gente, nossa, não diria, é tanta gente boa, né? Mas no quê? Por exemplo, eu vou te dar um é, é, minha esposa é minha referência, Total. certo? Minha família, artisticamente, tem muito. Eu citei para você o livro da Fernanda Montenegro. Eu gosto muito do que o Lázaro construiu na história dele, o Lázaro Ramos. Tem um livro dele aqui na minha pele, inclusive, ouvi aqui agora para puxar um pouco o que o André Luiz falou, da parte branca, que o Lázaro fala no momento que aí eu estou entendendo aonde o André Luiz Patrício falou aqui, da parte branca, que é o seguinte: o Lázaro só é, conseguiu
que desgrudar um pouco dessa margem social, porque ele conseguiu uma ascensão profissional. Então, numa parte do livro dele, fala que ele estava andando com os filhos dele e foi parado pela polícia, lá no Rio de Janeiro. Quando os caras reconheceram que era o Lázaro Ramos, baixaram o pé, falavam, ei, blá, 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 blá. Só que se é outro, que não fosse o Lázaro, talvez tinha sido posto dentro do camburão e os caras matavam. Sim. Então, aí eu tô puxando isso para responder. Eu acho que o Lázaro tem muitos, né? Muitos nesse sentido de um cara consciente com a profissão dele, um cara. Tive a oportunidade de encontrar, inclusive com o André, já encontramos ele, fui assistir uma peça dele que ele dirigia, chamado Namúbia, não, André Luiz vai até lembrar, e, e ficamos conversando, tive a oportunidade de encontrar ele em outra situação. Fernanda Montenegro, Cacilda Becker, pelo que representou ao teatro brasileiro, a história do teatro, e diversos atores que a gente tem aqui hoje. Eu estava assistindo, olha só, estava assistindo, para entender um pouco esse lance da interpretação no veículo televisão, eu acompanhei a novela Viagem, e aí assisti um ator chamado Cláudio Cavalcante. Cláudio Cavalcante. O Cláudio fez o último trabalho dele no Sessão de Terapia com Selton Mello, na primeira temporada do Sessão de Terapia. Mano, o cara é um gênio. O cara era um gênio. Fudido. Fudido. O cara era um gênio. Ele arrebenta nessa novela, mas numa sutileza. Uma sutileza. Então, você pegar muitas pessoas, né? Tem muito. Eu acho que é até desonesto, porque a gente tem referência de todos. Todos são um pouquinho as pessoas que passaram com as quais a gente trabalha, com as quais nós trabalhamos, as pessoas com as quais nós convivemos. Eu tenho uma infinidade de amigos talentosíssimos. É louco, um monte de gente que trabalha aí, que é guerreira dentro de suas áreas, das suas profissões. Mas as referências são essas, de livro, de literatura, né? Eu gosto muito de biografia, porque biografia ela nos conduz para um lugar de ver que essa história nossa não é única. A nossa história também passou no lugar daquela pessoa que escreveu aquela biografia. Pô, de ator, por exemplo, tem uma biografia aqui da Cacilda Becker, Fúria Santa. A mulher passou um bocado. Tem a outra da Fernanda Montenegro que eu te disse, tem a do Lázaro, que é esse que eu falei, né? Histórias preciosas. Sim, Então, exatamente. São pessoas que nos inspiram, né? Como você citou pelo sua esposa amor aí, de é a Deus, pessoa que mais te inspira, né? E te pelo amor de apoia em Deus. tudo. Pelo amor de Deus, nossa, pelo amor de Deus. Maravilha. E Will, puxando um pouco nessa questão de escrita aí, é muito bom a gente escrever alguma coisa, né? Antigamente, os adolescentes utilizavam muito aquela questão de ter um diário, né? E tudo que você passava, você colocava no diário, tudo que tinha era no diário, se era coisa boa, coisa ruim, essa questão do diário. E mesmo isso sendo uma coisa de criança, uma coisa mais de mais infância, uma coisa mais infantil, muitas dessas pessoas, como que eu posso te dizer, pegaram o costume de escrever e te ajuda a estar escrevendo até mesmo livros hoje em dia, né? Uma coisa Sim, impulsiona a outra. sim, claro, claro, com certeza, Te com ajuda muito. certeza. Eu iniciei um livro, escrevendo, pegar até esse gancho aí, eu iniciei a escrita de um livro chamado Histórias de Garrafa. É um livro que dentro dele vai conter várias histórias. São capítulos, né? E em cada capítulo vai ser uma história diferente. Aparentemente, todas as histórias são criadas por mim, cabeça mesmo. Se coincidir com Sim, alguma coisa, é realmente mera coincidência, né? Espero eu tentar finalizar ele aí em uns 2, 3 meses e tá tentando lançar ele em algum lugar. Vai ser um livro que eu tenho certeza que vai impactar muita gente pelas histórias que tem, né?
Eu não sou uma pessoa de muita idade, mas dos meus 30 anos eu já vivi algumas coisas, né? E por morar em periferia, eu já consegui também presenciar muitas coisas, né? E muitas coisas do que eu vivi ou do que eu presenciei vão estar nesse livro. Então, por ser escrito por um jovem da periferia, eu tenho certeza que esse livro vai impactar muitas pessoas pelo que vai ter nele, né? Então, eu vou pegar esse gancho no que a gente está falando e já dar um spoilerzinho para o pessoal se preparar. E vou ter muita força de vontade para finalizar ele, para trazer coisa boa aí. E mesmo se eu não conseguir lançar ele, vai ser uma realização pessoal minha, que eu vou ficar muito feliz em conseguir, né? Legal, isso mesmo. Pegar Propósito. esse, propósito, exatamente. Pegar esse gancho aqui para te agradecer muito por ter aceitado, né, o convite de hoje. Te agradecer muito pelos nossos papos aí de todo sábado, né? Agradecer também a Ive, que está aí, por todas as dicas que ela me deu, por todo o carinho que vocês tiveram por mim, por dica, por perguntas, né, pelas artes, pelas hashtags aí, que a Ivy me deu muita dica, e você também. Eu quero realmente agradecer muito a vocês. Sou muito grato a Deus por ter conhecido vocês, né? Em meio dessa pandemia aí, Deus me reservou muitas coisas boas, e uma dessas coisas boas foi ter conhecido vocês, né? Eu sou muito grato a Deus por isso. Tenho certeza que vocês dois vão estar muito, muito constantes nas minhas orações, né? Te agradecer muito por isso e agradecer a galera também que acompanhou a gente aí, seus amigos, né? O seu público, o meu público também. Quem não está seguindo o Will aí, sigam o Will, acompanhe o trabalho dele do dia a dia, os trabalhos dele, né? Ao longo desses 23 anos aí, acompanhem, apoiem o teatro, apoiem a arte, né? Isso é muito importante para a galera que vem vindo, para a juventude que vem vindo aí, não se perder e ter alguma coisa boa para se inspirar. E o Will é uma pessoa que deve servir de inspiração para essa galera que está vindo e aprender a realidade, a vivência de tudo, né? Então eu deixo aqui meu abraço a você e a Ive, né? E deixa um recado para essa galera aí que está assistindo a gente agora e que vai assistir a gente depois, né? Deixa um recado para essa galera que, em meio de pandemia, a galera está, né, numa tristeza tão grande. E esse tipo de live, esse tipo de assunto nossa, é o que ajuda essa galera, né? É o que anima essa galera um pouco que está em casa aí assistindo. Então, eu deixo com você aí a palavra para você estar deixando uma palavra para essa galera aí. Bom, primeiro, assim, agradecer por você ter convidado. Eu relutei muito, assim, às vezes, em pensar em aceitar. Por quê? O que acontece, Anderson? A gente, às vezes, está nesse lugar de falar muito durante essa pandemia e não conseguimos olhar para dentro, né? Mas eu achei muito massa. Eu sei que estamos vivendo um momento, né? Nós sabemos que é um momento bem complicado no mundo e eu acho que você sabe que essa frase que eu escutei hoje do Zé Carlos Machado na live dele me fez pensar, a gente pensar e olhar para dentro um pouco, e tudo vale a pena desde que a alma não é pequena, né? Então, agradecer meus amigos que aqui estão, tem muitos parceiros, tanta gente boa nesse mundo, sabe? Tanta gente que realiza um monte de coisas, cara, realizam, com todo mundo, cada um com a sua dificuldade, não é fácil mesmo. É, e é isso, que nós possamos tomar rédea da nossa vida, que nos colocamos naquele lugar que queremos estar, não no lugar que o sistema quer que nós ou estejamos. É a gente que manda. A condução da vida é nossa. E é isso. Tenho Exato. muita obrigado aí pelas pessoas mesmo que estão aqui para ouvir. E é uma preciosidade você conseguir que as pessoas te ouçam aquilo que você faz. É isso. Um beijo no coração de todos. Vamos firmes que a gente vai guerrear e vai sair dessa loucura toda. Amém. E, Logo mais. vamos sair. Eu quero que o mundo seja melhor para todos, né? Porque hoje, diante dessa barbárie que nós estamos vivendo, ele está segregado, né?
tá segregado. E os caras que estão aí, eu repito mais uma vez, um cara como esse maluco que está aí hoje no poder nosso, ele faz isso mais ainda, ele segrega, ele é terrível. Uma alma que, eu sei lá, vai precisar de muita espiritualidade para conseguir crescer, né? É muito ruim, né, cara? É triste. Mas enfim, vamos, que o mundo é nosso. É isso aí. É isso, um Galera, beijo muito para obrigado todos. por tudo. Quem não segue o Will aí, segue o Will nas redes sociais, tá? Galera do Will também, o grande público do Will aí que acompanhou a gente, que não segue o nosso projeto, sigam o nosso projeto, dá uma força, que sempre que eu posso, estou tentando trazer um papo bom, um papo diferente, que possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a não desistir, né? A seguir em frente, a não parar, a não olhar para trás, que essa é a realidade ao fundo, o propósito do projeto. Então sigam a gente aí nas redes sociais, sigam o nosso projeto. Na próxima semana, se eu não me engano, no próximo sábado já a gente vai ter um jovem que é estudante de direito, vai falar um pouco para a gente aí sobre questão de transição de profissão. Ele estava se formando em técnico de radiologia, trabalhava também como gesseiro e hoje ele é estudante de advocacia, né? E vai contar um pouquinho para a gente sobre todas essas transições dele até chegar na escolha que ele achou certa, né? De estudar direito, está quase terminando, se eu não me engano, a faculdade de direito. Então, é um papo bom também para a gente poder ouvir. Então, sigam a gente aí. Edinho, a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo. Um beijo para todo mundo. Will, um abraço, um grande beijo para você, para a Ive, para o nosso Thor Andrade também, que está acompanhando a gente sempre aí. Um abraço para vocês. Galera, fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. E um abraço para todo mundo aí. Viu? É Obrigado, meu isso. amigo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tudo firme. É nóis. Beijo a todos. Obrigado.